cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Oh, oh, oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro,
o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória, glória. O Senhor preside aos dilúvios, como o rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmo número 29, fala da grandeza do nosso Deus. Deus que merece todo louvor, toda glória e toda honra. Com essas palavras eu quero desejar a paz do Senhor a todos os irmãos, a igreja, a IPI de Vila Formosa e todos os nossos queridos que nos acompanham nesse momento, neste canal. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estivemos nesta segunda-feira que se passou, reunidos como conselho da IPI de Vila Formosa, demos posse ao pastor Reverendo Gilberto e correu tudo bem. Decidimos também, em relação aos cultos presenciais, esperar o momento certo, irmãos, o momento que ainda estamos aguardando esta vacina, e assim que as coisas se acalmarem, nós estaremos retornando aos cultos presenciais. Neste próximo domingo, o pastor Gilberto já estará pregando para os irmãos, para a igreja, e também estará ministrando a Santa Ceia do Senhor. Então vamos nos preparar, vamos estar firmes, vamos orar, vamos santificar as nossas vidas, nos preparando para nos apresentar diante do nosso Deus, na mesa do Senhor. Vamos prestar um culto de louvor a esse Deus maravilhoso que sempre está conosco, sempre está nos ajudando, nos protegendo. E nesta noite, quarta-feira também, neste dia, não é diferente. O nosso Deus sempre está presente. O nosso Deus não desiste das nossas vidas. E nós vamos buscá-lo neste momento em oração. E eu convido você, meu amado irmão e irmã e amigos, a junto comigo orar e falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças nesta noite, porque mais uma vez, Deus querido, o Senhor nos prepara este momento de culto, momento de louvor e adoração a Ti. Nós queremos oferecer, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, te pedir, Deus amado, que o Senhor venha com a Tua santa e bendita presença ao nosso encontro. Nós desejamos estar contigo, Senhor. Queremos oferecer um culto a Ti. Por isso nos reunimos nesta noite, Senhor, para fazer isso. Mas, em primeiro lugar, nós queremos Te pedir, Deus bendito, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter uma vida reta e cristalina diante de Ti, Senhor, porque nós somos fracos e somos pecadores e queremos Te pedir perdão, Senhor, nesse momento, para poder nos apresentar diante de Ti, Senhor, com o nosso coração limpo. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa as nossas falhas, que muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos, falamos o que não devemos, pensamos o que não devemos,
E nós queremos fazer o melhor para Ti, Senhor, mas muitas vezes nós vacilamos e erramos. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Mas também, Deus amado, também queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Queremos Te agradecer pela vida de todos os nossos irmãos, nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos que nesse momento se reúnem conosco, Senhor, para louvar o Teu nome. Nós queremos Te agradecer pela vida de cada um, pelo Teu cuidado e proteção e ajuda que o Senhor tem dispensado a todos nós, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por este dia, por este momento que o Senhor nos concede. Nós queremos Te agradecer e Te pedir, Deus amado, que a Tua palavra nesta noite, que será proferida pelo Teu servo, venha nos ajudar, Senhor, a melhor Te servir, Senhor. Nós, nesta hora, queremos cantar hinos para o Teu louvor, queremos falar contigo e queremos contar, Senhor, contar com a Tua bendita atenção, Senhor. No nome de Jesus, é a oração que nós fazemos. Amém, Senhor. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Amém. Com a minha voz
Graça e paz, irmãos. Estarei fazendo uma oração de súplica, mas antes eu vou ler a palavra do Senhor, que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, a palavra nos incita a orar por todas as pessoas, especialmente pelos nossos irmãos. E nós estaremos fazendo essa oração nesse momento. Vamos abaixar nossas cabeças, elevarmos nossos pensamentos ao Senhor e fazermos essa oração, ok? Santo e querido Deus, muito obrigada, Pai Santo, Pai querido, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos nesse momento, colocando nas Tuas mãos as nossas súplicas, Senhor. Queremos te pedir, Senhor Deus, primeiramente que o Senhor venha com toda a misericórdia, Senhor Deus, perdoar os nossos pecados. Somos, Senhor Deus, pecadores, fazemos coisas que não agradam ao Senhor, mas nós sabemos o quanto Tu és misericordioso para com as nossas vidas, e o Senhor nos perdoa. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos santificarmos dia após dia, Senhor Deus, fazendo a Tua vontade. E quero nesse momento, Senhor Deus, te suplicar, Senhor Deus, pela nossa igreja, pela IPI de Vila Formosa, Senhor Deus, pelas coordenadorias da IPI de Vila Formosa, os presbíteros, a mesa diaconal, Senhor Deus, o louvor. Que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor Deus, abençoando toda a sua igreja. Que o Senhor venha abençoar a cada membro que congrega na IPI, Senhor, de Vila Formosa. Em nome de Jesus, queremos te pedir pelos enfermos da nossa igreja, Senhor Deus. Sabemos que temos bastante irmãos, Senhor Deus, que pedem oração, que fazem suas súplicas, Senhor Deus, por suas dores, Senhor Deus, pela sua doença. E nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor venha colocar sua mão bendita sobre as pessoas, Senhor Deus, que estão enfermas, Senhor Deus, e que o Senhor venha curá-las, Senhor Deus. Que o Senhor venha abrandar, acalmar as suas dores, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, Senhor Deus, que tem pedido oração pela sua saúde, Senhor Deus. Temos lá na nossa igreja muitos irmãos, Senhor Deus. Tu conheces todos eles, Senhor Deus. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha cuidar dos nossos irmãos, Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha cuidar também de todas as famílias assistidas pela mesa diaconal, Senhor Deus. Tu conheces essas famílias, Senhor Deus, que essas famílias possam, além do alimento material, Senhor Deus, que elas possam também receber o alimento espiritual, que a sua palavra, Senhor Deus, possa ser ouvida por eles, Senhor Deus, e que eles possam estar com os corações abertos, Senhor Deus, para receber a Tua presença na vida deles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos por todas as famílias assistidas, Pai. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja nesse 2021, Senhor Deus. Estamos passando por problemas muito difíceis, Senhor Deus, com essa pandemia, Pai, não podemos nos encontrar, sentimos falta de estarmos juntos, Senhor Deus, mas que o Senhor esteja nos preparando para um breve encontro, Senhor Deus, para que logo que saiam essas vacinas, Senhor Deus, que nós, todos os irmãos, Senhor Deus, possamos nos reunir na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome, Senhor Deus. Esteja abençoando o nosso país, a nossa cidade, o nosso planeta, Senhor Deus. Que esses cientistas, esses estudiosos, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, alcançando, Senhor Deus, sabedoria para fazerem mais vacinas, Senhor Deus, e que toda a população, Senhor Deus, possa usufruir dessa vacina, Senhor Deus, e que essa pandemia possa ser extirpada, Senhor Deus, do nosso meio, que ela possa sair do nosso meio, Senhor Deus, e que nós possamos voltar até a nossa vida normal, Senhor Deus, como era, indo na Tua casa e nos encontrando com os irmãos, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que esteja preparando a nossa sociedade, Senhor Deus, preparando os políticos, Senhor Deus, os governadores, para que eles possam, Senhor Deus, fazer isso pelo povo, Senhor Deus, que eles possam se apressar, Senhor Deus, não olhem, Senhor Deus, para
para outras coisas, Senhor Deus, para os problemas políticos, que eles não fiquem visando, Senhor Deus, os partidos, Senhor Deus, que eles visem a saúde do povo, Senhor Deus, porque o povo estando com saúde, Senhor Deus, a economia volta ao normal, Senhor Deus, as pessoas voltam a trabalhar e tudo começa a voltar ao normal, Senhor Deus. Sabemos que muitas pessoas estão passando muitas necessidades, Senhor Deus, com essa pandemia. Existem agora, já tinha, mas agora aumentou muito mais os desempregados, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus, que essa vacina possa chegar logo, Senhor. E possamos, Senhor Deus, estar vacinados, Senhor Deus, para podermos trabalhar, para podermos sair, Senhor Deus, para as escolas voltarem ao normal. Enfim, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Pai Santo, muito obrigado por essa oportunidade. Tu conheces as nossas necessidades, Senhor Deus. Tu conheces os desejos dos nossos corações, Senhor Deus, e nós entregamos nas Tuas mãos, especialmente a IPI de Vila Formosa, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar esse ano com o pastor Gilberto, que o Senhor venha abençoar a vida dele, Senhor Deus, que o Senhor continue dando ânimo, Senhor Deus, dando forças a ele para conduzir esse rebanho, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em Tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos, infinitamente mais. Do que tudo que sentimos, infinitamente mais. Do que tudo que pensamos, infinitamente mais. Do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em Tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais.
infinitamente mais pra fazer infinitamente Muito bem, queridos, graças a Deus, quero convidá-los agora a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 8. Aqui nós temos o relato do episódio bastante conhecido da confusão das línguas na Torre de Babel. Ouçamos a leitura. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aqui o verso 9, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, queridos, dessa feita pela iluminação do Espírito Santo. Diante da Tua palavra, Senhor, pedimos que Teu Espírito, que a inspirou, também nos ilumine na compreensão do seu significado, da sua aplicação para os nossos dias. Dê que a exposição da Tua palavra traga luz, abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, no capítulo anterior nós vimos o catálogo das nações, que é todo o capítulo 10 do livro de Gênesis, que é aquele registro que Moisés fez de como as nações se espalharam por toda a terra a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Moisés queria também mostrar como o mandato de Deus para que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra estava se cumprindo. E Moisés também tinha um outro objetivo, que era mostrar a origem daqueles povos que eram inimigos dos israelitas e que durante toda a sua história haveriam de se opor a eles. E de todos estes inimigos, sem dúvida, os mais próximos, os mais ferrenhos, eram os cananeus, descendentes de Cã e de Canaã em particular, e que moravam na terra que Deus havia dado a Israel como herança, que estava do outro lado do rio e que eles tinham que conquistar. Mas o catálogo das nações, do capítulo 10, especialmente prepara o cenário para a chamada de Abraão, que vai acontecer no capítulo 12. Hoje nós veremos um episódio que cronologicamente aconteceu antes, que é a Torre de Babel e a confusão das línguas. A sequência histórica seria o capítulo 11 e depois o capítulo 10. Mas porque Moisés queria ligar Noé sem diretamente Abraão, ele antecipa a dispersão dos filhos de Noé, para depois dar a explicação daquilo que ele no capítulo 10 chama de segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. De onde é que vieram essas línguas? A resposta, então, está aqui no capítulo 11, quando ele faz essa narrativa do que aconteceu naquela cidade.
Esse episódio que nós temos aqui de Babel provavelmente aconteceu durante o tempo de Peleg, no capítulo 10, no verso 25, quando é dito: a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, que significa divisão, porque em seus dias se repartiu a terra ou a humanidade. Então pode ser aqui, isso que nós vamos ler aqui no capítulo 11, ele pode ter acontecido nesse espaço de tempo aqui narrado no capítulo 10, quando Peleg nasceu, e durante o tempo da vida dele houve essa confusão de línguas, e registrando então esse momento, né, o pai lhe dá o nome de Peleg. Esse episódio aqui, ele fornece a explicação para o surgimento dos diferentes idiomas que Moisés já tinha mencionado no capítulo 10, e ele tem mais propósitos do que somente estes, como nós veremos. É um capítulo surpreendente, ele tem lições muito importantes e é extremamente atual, como eu quero mostrar para os irmãos. Nós vamos então ver o registro da migração dos filhos de Noé, que vai aí do verso 1 até o verso 2. Depois, a decisão dos homens de fazer uma ordem mundial centrada na autonomia humana, que vai do verso 3 até o verso 4. Depois, a avaliação que Deus fez do que os homens estavam fazendo e o seu juízo. E do verso 8 até o verso 9, Deus espalha esses homens por toda a superfície da terra. E nós terminaremos com algumas aplicações. Em primeiro lugar, então, o registro que Moisés faz da migração dos filhos de Noé, versos 1 a 2. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Moisés aqui está se referindo àquele tempo quando os filhos de Noé saíram da arca e começaram a se espalhar pelo mundo novo. Todos eles falavam aquela mesma língua que era falada por Adão e que era falada antes do dilúvio, que continuou a ser falada depois do dilúvio. Não sabemos que língua era essa. Literalmente, está dito aqui, quando fala que em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar, literalmente quer dizer, usavam as mesmas palavras, ou seja, tinham o mesmo vocabulário, porque a gente sabe que dentro da mesma língua existem variações, não é? E sotaque, e ênfases e vocabulários específicos, dependendo da região. Mas a expressão hebraica significa não somente que eles falavam a mesma língua, mas que eles usavam as mesmas palavras, era o mesmo vocabulário que era usado. A partir, então, depois dessa constatação, dessa declaração aí, que vai nortear tudo o que acontece depois, Moisés registra a migração dos filhos de Noé a partir do Oriente. Verso 2, eles partiram do Oriente, se você olhar no mapa, é mais ao norte do lado direito. Então, a migração veio de lá, do lado direito, para o esquerdo, você olhando no mapa. E essa migração dos filhos de Noé compreendia os descendentes de todos os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Eles tinham permanecido juntos, em vez de se separarem e se espalharem, como Deus tinha dito. Talvez porque os laços de sangue e a mesma língua os mantinham juntos, por segurança, por amizade, familiaridade, questão de casamento. E nessa migração deles, saindo lá do norte, descendo para o lado esquerdo, do oriente para o ocidente, nessa migração deles, eles chegam a uma planície muito bonita, na região de Sinar. É um vale fértil, regado pelos rios Tigre e Eufrates, que mais tarde nós vamos conhecer como Mesopotâmia. Eles chegaram naquela região muito fértil, uma planície muito propícia, e diz o texto aqui que eles resolveram se estabelecer, eles habitaram ali, eles disseram, é aqui que nós vamos ficar, e com isso contrariando a ordem de Deus, que eles se espalhassem pela terra toda. Mas ali eles pararam na Mesopotâmia, aquele vale belíssimo ali, regado pelo Tigre e pelo Eufrates. E aí, como se não bastasse isso, eles tomam uma decisão de construir uma cidade, uma torre, que é o que temos aí nos versos 3 e 4, segunda divisão do capítulo. Diz aí o verso 3, que eles disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem.
E depois, no verso 4, venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus. Note que essa foi uma decisão que eles tomaram e eles não consultaram a Deus. Eles disseram uns aos outros, venham, vamos. Aqui a humanidade tomando suas decisões, seguindo os seus rumos, definindo os seus destinos, sem levar Deus em consideração. Isso era possível porque todos eles falavam a mesma língua. Todos se entendiam. Vejam os passos dessa decisão. 2 passos. Primeiro, eles aprenderam a fazer tijolos. Aquela região da Mesopotâmia, ela não tem pedras. Pedras era o que se usava, ou que se usa em Canaã. Canaã há muitas pedras, que eram usadas para fazer as cidades, usadas para fazer as casas e fortalezas, muralhas. Mas ali na região do Vale do Eufrates, não, é barro, argila. E eles, então, aprenderam a fazer tijolos, passo à frente na área da tecnologia, na área da engenharia, da construção. Aprenderam a fazer tijolos. O primeiro passo foi esse, diz aí, no verso 3, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles descobriram que aquela argila, uma vez colocada no molde, colocada para secar ao sol, produzia um tipo de tijolo, mas se você colocasse numa fornalha, esse tijolo ficava duro como a pedra, e que, portanto, podia ser usado para fazer grandes construções, um grande avanço na tecnologia e que vai servir para a civilização. Então, esse foi o primeiro passo. Uma vez que eles se viram capazes, dominando a ciência e a tecnologia, de avançar, eles tomam a segunda decisão de fazer uma cidade, já que agora eles têm as pedras, né, o tijolo, o material necessário para isso. Faltava a argamassa, naturalmente, mas aquela região é muito rica em betume, que é asfalto, brota, né, borbulha da terra. E eles então aprenderam a usar o asfalto no lugar de cimento. O asfalto, o betume, vai servir de argamassa. Então, eles começaram a dominar essa área. E o que é que nos impede de ficar aqui e vamos fazer uma grande cidade, e não somente uma cidade, eles disseram, vamos construir nela uma torre cujo topo chegue até os céus, tão alta que chegue aos céus. Aqui não deve ser entendido literalmente, não é? É claro, eles não tinham a pretensão de construir uma torre tão alta que fosse subindo e chegasse lá no céu. Aqui é uma expressão para dizer que ela fosse o mais alto possível, que se confunda até com as nuvens, ou que chegue o mais alto, a ponto de ser vista por qualquer pessoa que adentre aqui a planície. Seria a torre mais alta que já havia sido feita. O objetivo deles, uma vez que até agora a gente não percebe qual seria o mal, não é? Deus mandou que a humanidade se desenvolvesse, que ela dominasse a natureza, e como parte do domínio da natureza, consistia a isso de saber conhecer os materiais, manipular os materiais e usá-los para o bem. Então, o que mal haveria em desenvolver uma tecnologia de fazer pedras, de usar argamassa e construir uma cidade? O problema não era isso em si, mas a intenção. Por que é que eles queriam parar ali, fazer uma cidade e uma torre que chegasse aos céus? São dadas 2 razões aqui. A primeira, que está aí no verso 4, diz assim, e tornemos célebre o nosso nome. Vamos tornar o nosso nome célebre. Literalmente, no hebraico, está dito assim, vamos fazer um nome para nós, vamos adquirir um renome para nós construindo essa cidade, para que nós fiquemos conhecidos como aqueles que fizeram a grande cidade e a grande torre. Em outras palavras, vamos nos organizar aqui e vamos estabelecer a nossa autoridade. Vamos construir uma civilização baseada em nosso poder, em nosso domínio, e vamos nos definir. Vamos pegar um nome para nós. Nós é que vamos nos definir, em vez de Deus nos definir. O segundo motivo, também no verso 4, é esse aqui. O primeiro, eles queriam um nome, queriam se identificar, queriam se definir. E isso diante de toda a humanidade. O segundo motivo está ainda aqui no final do verso 4,
para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aí já é uma contradição direta ao que Deus havia dito aos filhos de Noé: vocês saiam e vocês ocupem toda a terra. Mas aqui eles dizem: para que nós não sejamos espalhados por toda a terra, vamos ficar aqui, vamos fazer uma cidade, vamos construir um império, um domínio humano, usando a tecnologia e a ciência que nós já dominamos, vamos fazer uma torre que seja o símbolo disso, do poder humano. Vamos nos unir e criar uma ordem mundial, seremos um único governo, seremos uma única nação. Soa familiar? Sempre foi assim, gente. A gente fica escutando as notícias de hoje, a gente fica todo mundo assustado, né? Sempre foi assim. Desde lá o paraíso, desde o jardim do Éden, quando o homem e a mulher queriam ter conhecimento e ser semelhantes a Deus e definir o seu próprio destino. Nós sabemos, pelo relato de Moisés, no catálogo das nações, que esse movimento foi liderado por Nimrod. Veja, voltando agora para o capítulo 10, a partir do verso 6. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, que é essa cidade aqui, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, ou Mesopotâmia, conforme nós já dissemos. Daquela terra foi para a Síria, etc, etc, etc. Então, o provável líder desse movimento era um descendente de Cã, não de Canaã, mas de Cã, via Cuxi, que era Nimrod, esse poderoso caçador, esse homem de grande fama e de grande autoridade, e ele encaixa bem na descrição que nós temos aqui da Torre de Babel, o desejo dele de construir um domínio, ter um império, uma ordem mundial que fosse baseada na tecnologia, na ciência que eles tinham dominado, aprendido a usar, e que estabelecesse um nome para eles, e Deus está completamente de fora aqui, inclusive abertamente eles desafiam a Deus, dizendo: nós não seremos espalhados pelo mundo como Deus disse. Como eu disse, qual era o problema em si? O que estava errado em construir cidades e torres? No contexto, tudo isso vai contra a ordem divina e as intenções eram profundamente ímpias, conforme nós já vimos aqui. E quanto à torre, nós vamos receber alguma ajuda da arqueologia. As escavações modernas na região da Babilônia, bem como seus escritos antigos, identificam essa torre como um zigurate. Você já deve ter ouvido isso nas aulas de história e geografia, na escola, na universidade. O zigurate era uma torre grande e alta na forma de uma pirâmide com níveis. Ela era feita com vários andares e lá no último andar, lá no topo, havia um pequeno santuário e havia uma escadaria muito extensa pelos lados do zigurate para que os homens subissem para se encontrar com Deus e para que os deuses descessem para entrar no templo que ficava na base do zigurate. Ao redor do zigurate eram feitas casas para o rei, sacerdotes e exército, e a cidade era construída ao redor com muralhas para proteção. Os zigurates eram muito comuns na antiga Mesopotâmia e Suméria. Ainda hoje nós temos restos desses zigurates e alguns muito bem preservados. E alguns estudiosos acham que o zigurate é o deus Marduk, na Babilônia, que tem 90 metros de altura, pode ter sido a nossa famosa Torre de Babel. É bem provável, então, que essa torre que os homens quiseram construir era ou fosse um dos primeiros zigurates da Babilônia. Os homens haviam rejeitado Deus de uma vez, mais uma vez, haviam inventado deuses, haviam criado religiões, especialmente almejavam ser deuses. Almejavam chegar ao topo dos céus e se tornar como deuses, governar sua história, e a cidade e a torre seriam o símbolo do governo humano unificado, em contraste com aquilo que Deus tinha dito: vocês têm que se espalhar e dominar a terra, cultivá-la, dominá-la, conhecer toda a criação. O pecado deles, portanto, em construir a cidade e a torre foi esse aqui. Uma expressão da rebelião que eles tinham no coração contra o Deus verdadeiro,
uma afirmação da autonomia humana de poder chegar aos céus pelos seus próprios esforços e conhecimento e assumir o lugar de Deus, fixar o seu nome diante dos homens e garantir a imortalidade deles, formar uma grande cultura, uma civilização centrada no homem, com a ajuda da ciência e da tecnologia, desobedecer a ordem de Deus de se espalhar pela terra e se fixar ali e não encher a terra, e criar esse governo mundial onde o homem fosse o seu próprio Deus. Esse é o pecado de Babel. Esse é o pecado da construção da cidade, esse é o pecado da construção daquela torre. Mas a coisa não para aí. Nós lemos aí do verso 5 a 7 que Deus desce para ver o que é que os homens estão fazendo. Até agora Deus não apareceu na narrativa, né? Ele está quieto, só olhando, mas agora é o momento que ele entra em cena. A partir do verso 5, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Eles esqueceram quem era o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas e juiz de todos. Esqueceram que eles eram apenas, olha como o texto trata eles, filhos dos homens. Deus desceu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. É isso que eles eram, filhos dos homens. Eles não eram nem os homens originais, já eram filhos, né? Filhos dos filhos, é uma expressão bíblica para designar a condição frágil da raça humana, arrogantes e cegos para o seu estado. E o que eles estavam fazendo e os motivos despertou a atenção de Deus. Então, por isso tem um então aí, não é? Então, o Senhor Deus desceu. Porque lá de cima onde Deus estava, a torre não parecia tão grande assim. Olha a ironia, vamos fazer uma torre que chega aos céus. E Deus lá do céu olhou e disse, eu vou descer para ver, porque daqui de cima eu não estou vendo nada. Não é? Olha a ironia do texto, né? Deus desceu para ver. Eles vão fazer uma torre que chega até os céus. E lá dos céus Deus disse, não é? O que é que eles estão fazendo? Não consigo enxergar. Eu vou dar uma chegadinha mais perto, né? Para dar uma olhada. A outra ironia é que eles se imaginavam subindo, veja a ironia do texto, eles se imaginavam subindo até o céu, quando de repente é Deus que está descendo, né? Deus está vindo, Deus saiu de lá de cima e Deus desceu. Claro, nós não vamos entender isso aqui literalmente, né? No sentido de que Deus assumiu uma forma humana e ele desceu e habitou, andou lá no meio das construções e viu. Não, isso é mais um daqueles antropomorfismos que nós encontramos na Bíblia, que são instâncias em que as ações de Deus são descritas como se ele fosse uma pessoa, para que nós possamos compreender. O ponto é que Deus desceu para ver as construções e para ver a cidade e para ver a torre, não é? É uma surpresa, é algo com que os homens não contavam. Eles tinham feito os planos direitinho. Nós vamos fazer tijolo, nós temos a argamassa aqui, está aqui a planta da cidade, o nosso zigurate vai ser até os céus, está planejando, mas não contavam com o fator Deus, né? Não imaginavam que não é bem assim, que há um Deus no controle de todas as coisas e que domina sobre tudo e todos. Diz o texto aí que Deus desceu, ele viu as construções, viu a cidade, a torre, os trabalhos sendo feitos, sondou o coração, está aí no verso 5, e Deus fez uma análise que está aí no verso 6. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. A análise de Deus foi, primeiro, que o povo era um, de fato era mesmo, eram todos descendentes de Sem, Cão e Jafé, estavam todos unidos ali. Eles falavam a mesma língua, apesar de serem semitas, camitas e jafetitas, mas eles haviam se unido para se rebelar contra o Senhor Deus, e o fato de falarem a mesma língua permitia que eles estabelecessem esse reinado mundial centrado no homem. Isso era apenas o começo da rebelião do homem contra Deus. A partir da construção da cidade e da torre, eles ficariam encorajados a continuar nos seus planos e o próximo passo seria tirania. Uma vez que não se tem Deus como referencial,
Uma vez que nós não temos Deus nos definindo como sendo seres criados à sua imagem e semelhança e, portanto, somos iguais, temos valor e dignidade. Uma vez que se tem um império, uma ordem mundial baseada no homem, vai prevalecer a lei do mais forte, e a tirania e o domínio e a opressão é o próximo passo. E exatamente para evitar que isso acontecesse, Deus resolve interferir. Deus toma uma decisão, como diz aí o verso 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Agora é a vez de Deus dizer: venham, vamos. Não dá para deixar de perceber a ironia, não é? Logo no início do texto, os homens dizem uns para os outros: venham, vamos fazer tijolos. Depois, tijolos, venham, vamos construir uma cidade. Agora é a vez de Deus dizer: venham, vamos confundir a língua deles. Porque o único vem e vamos que vale é o de Deus. O homem pode se organizar como ele quiser, mas somente Deus torna de fato as suas decisões efetivas. É claro que aqui nós temos mais uma daquelas várias indicações no texto até agora, de que o ser de Deus é complexo, de que há mais de uma pessoa no ser de Deus, porque isso aqui não pode ser dito, não pode ser interpretado como Deus dizendo para os anjos, né? Vamos lá, anjos, vamos lá descer e confundir a língua. O que os anjos têm a ver com isso? Como é que eles não participam do governo divino, nem nas decisões de Deus? E aqui, embora seja muito cedo para a gente trazer a doutrina da Trindade para cá, o texto já vai deixando claro que o ser de Deus ele é complexo, ele não é uma pessoa só na divindade, mas há mais para que ele possa dizer vamos, não é? Ele está falando com quem? Não é plural majestático, mas Deus está falando com alguém. Então, dentro da divindade, existem pessoas. Lembrando que essa é mais uma das doutrinas bíblicas que vai sendo desenvolvida à medida que o texto bíblico caminha. Deus não revelou a verdade de uma só vez, mas Ele vai primeiro trazendo luz em alguns pontos, e essa luz depois é mais intensa, até que finalmente no Novo Testamento você tem a doutrina da Trindade expressa com muita clareza. No ser de Deus subsistem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso vai ficar claro no Novo Testamento. Aqui ainda não é claro, mas já existem essas indicações de que há uma pluralidade de pessoas coexistindo no ser de Deus. Venham, vamos. E a decisão é confundir a língua que eles falavam. E dessa maneira eles não entenderiam o que um estava dizendo. Passa o tijolo aí, fulano. Hã? Eles não entenderiam mais o que estavam dizendo, e como resultado o projeto seria abortado. E os versos 8 e 9, então, nos falam como Deus de fato fez isso. Assim o Senhor, verso 8, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Num ato poderoso e miraculoso, que não nos é explicado aqui, Deus fez com que, de repente, eles começassem a falar em línguas diferentes, novas, que nunca antes alguém havia falado. Não são todas as línguas que nós temos hoje, mas ali em Babel, Deus criou aquelas línguas que seriam o tronco linguístico para centenas e centenas de outras que se desenvolveram a partir daquelas ali. Porque nós sabemos que as línguas se desenvolveram a partir de determinados parâmetros e ao longo de um determinado tempo. Então, lá em Babel, Deus não criou já todas as línguas que existem. Com certeza não o português, não é? Com certeza não o português. Mas criou a língua tronco de onde viriam as línguas latinas, por exemplo, as línguas semíticas depois. Deus ali faz isso. E assim os dispersa pela superfície da terra. Eles param de edificar a torre, o projeto fica inacabado, e em vez de imortalidade, renome e fama, eles são dispersos e expulsos, como Deus fez com Adão lá no paraíso. Há um mito babilônico de que a deusa Nitur, ela chama a humanidade para construir cidades e habitar no mesmo lugar. E de acordo com esse mito babilônico, a deusa queria que a humanidade fosse sedentária
e não nômade. Num certo sentido, ela acabou ganhando o que quis, não é? Porque todos nós somos sedentários quase. Mas a história de Babel, ela como que confronta esse mito. O Deus de Israel, ele não quer que a humanidade fique concentrada num lugar, tendo um domínio mundial, uma ordem mundial centrada no homem. Quer que eles se espalhem pela terra, que se constituam em famílias, que criem civilizações, que desfrutem todo o mundo maravilhoso que ele havia criado. Essa é a vontade de Deus. Por isso, aquela cidade ali, diz o verso 9, foi chamada de Babel, porque existe uma similaridade na língua hebraica entre a palavra Babel e o verbo confundir. O som é praticamente o mesmo. Deus confundiu a língua deles ali na cidade, por isso a cidade foi chamada de confusão, que é o que Babel significa. Para os babilônicos, é curioso, na língua babilônica, Babel significa a porta dos deuses. E mais tarde, Babel vai se tornar a grande Babilônia, que no Antigo Testamento e do Novo é o símbolo do poder mundial humano inimigo de Deus. E assim Deus reverte o habitaram ali, do verso 2. E esse é o pano de fundo para o catálogo das nações, do capítulo 10, onde nós tínhamos lido a respeito de que os filhos de Noé se espalharam pela terra, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações, depois do episódio da Torre de Babel. Muito bem, gente, chegamos aqui então à grande questão, né? O que é que Moisés queria ensinar com essa passagem, além de explicar aos israelitas a origem das línguas tão diversas e distintas faladas pelas nações, pelos povos ao redor de Israel? Creio que Deus queria, primeiro, Moisés queria, mais uma vez, expor diante dos israelitas a natureza humana, coisa que ele faz até aqui, até o capítulo 11, vários eventos. Expor o espírito arrogante e independente do homem depois da queda e mesmo depois do dilúvio. Apesar de todas as oportunidades que Deus deu à humanidade depois da queda e depois do dilúvio, a humanidade continua irremediavelmente voltada para o mal. Noé se embebeda e fica nu dentro da tenda. Caim age de maneira indiscreta, expõe a vergonha do pai. Os descendentes de Cam se tornam violentos, como Nimrod, e agora se unem em rebelião contra Deus, querendo afirmar a autonomia do império humano. Moisés quer lembrar aos israelitas: vocês fazem parte dessa mesma humanidade. A história da humanidade é marcada por rebeliões, desobediências, por confrontos a Deus, por questionamentos de Deus, pela tentativa do homem de ser autônomo e independente de Deus. Esse tipo de civilização e cultura, esse é o tipo de civilização e cultura que os israelitas encontrariam na terra de Canaã. É o segundo ponto aqui. Os povos de Canaã eram como Nimrod, o construtor de Babel e da torre, rebeldes contra Deus, arrogantes, violentos. E eles dominavam a terra que Deus havia prometido dar aos israelitas como herança. Ou seja, quando Israel entrasse na terra prometida, eu sempre tenho que lembrar para vocês o contexto, não é? Que isso aqui, essa história de Babel, Moisés está contando para os israelitas nas planícies de Moabe, do lado de cá do rio Jordão, antes deles atravessarem o rio, sob Josué, para conquistar toda aquela terra. Moisés está preparando os israelitas para o que eles vão encontrar na terra. Não vai ser só um confronto militar, mas vai ser um confronto de ideias, de cultura, de civilização, de cosmovisões. O povo que morava lá é esse povo de Babel. É gente que tem essa cultura de ser autônomo, de viver por si mesmo. Lá na terra havia pequenas cidades-estados, dominadas por reis tiranos, soberanos, que tinham poder de vida e morte sobre os seus súditos, que eram extremamente violentos, que sacrificavam seus filhos aos deuses. Era esse tipo de visão de mundo que eles haveriam de encontrar ali. E a luta não seria somente militar, não era só um conflito bélico, mas um conflito de ideias, um conflito de visão de mundo. Era uma luta cultural que eles haveriam de enfrentar. Por isso que Moisés, quando ele pode, ele expõe o que há realmente no coração do homem, o que é que faz a humanidade funcionar e para onde ela está indo. E aqui, então, seria a terceira coisa,
o terceiro ponto, Moisés quer mostrar mais um episódio monumental daquele conflito perpétuo que começou lá no jardim entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Deus havia estabelecido uma civilização, uma cultura marcada por sacrifícios, a guarda do descanso, a valorização da vida, o casamento heterossexual e monogâmico, e isso através da linhagem de Sete, Noé e Sem. Mas a cidade e a Torre de Babel eram uma expressão daquela outra civilização dos descendentes da serpente, dos descendentes de Caim, marcada pela distorção do casamento, pela violência, pelo culto falso e pela busca da autonomia à parte de Deus. Queridos, a história do mundo sempre foi a respeito disso. Esse é o fio que nos ajuda a entender a história da humanidade. O que é que está acontecendo e para onde vamos? É o conflito perpétuo entre o descendente da mulher, Jesus Cristo, e a semente da serpente, Satanás e os seus anjos, e os ímpios, os incrédulos, que são iludidos e enganados. É assim que nós entendemos a história da humanidade. Esse conflito iria continuar na Terra Prometida, quando eles entrassem lá. E por último, Moisés, eu entendo com esse texto, ele quer preparar o caminho para mais um ato de Deus nesse conflito, porque agora, mais uma vez, tudo parece ir por água abaixo. A ideia, depois do dilúvio, pensaríamos que os homens teriam aprendido a lição do juízo de Deus e que eles então haveriam de obedecer a Deus, mas não demora muito e surge Babel, Nimrod, surge a Babilônia, toda essa pretensão de uma ordem mundial baseada na autonomia humana. Parece que a humanidade não tem jeito, mas no capítulo 12, Deus vai começar de novo. Ele vai chamar um homem chamado Abraão. E ele vai fazer uma aliança com esse homem, vai dizer, olha, essa aliança que eu fiz com Sete, Enos, Enoque, com Noé, com Sem, agora eu vou fazer essa aliança com você. A linhagem santa, a linhagem da promessa vai continuar. Babel não representa o fracasso dos planos de Deus e muito menos representa o desânimo de Deus e a desistência de Deus. É um Deus cujo teimoso amor não deixa que ele desiste de cumprir seu plano e de resgatar aquele povo que ele amou antes da fundação do mundo. Duas aplicações aqui para nós. Primeiro, esse texto, ele traz uma resposta para você que procura uma maneira de entender e interpretar a humanidade nesses momentos críticos e desafiadores que nós estamos vivendo. Os seres humanos hoje estão fazendo a mesma coisa que os construtores de Babel estavam fazendo e aqueles que vieram antes deles fizeram também. Ou seja, eles querem buscar uma identidade existencial sem Deus. É isso que a humanidade busca, se definir, se entender, controlar a sua história e o seu próprio destino. E eles continuam fazendo uso da tecnologia e da ciência para isso. Quando as pessoas ficam hoje assim, hoje a ciência é o novo Deus que vai guiar a humanidade, nós não precisamos de Deus, a ciência dará todas as respostas. A gente olha assim e dá uma risada, né? Para quem não conhece a história. O pessoal pensando que isso é novidade, lê a história de Babel. Ali até começa com a tecnologia, o domínio do material, aprende a usar os materiais necessários para construir torres. E que torres, né? Os zigurates são verdadeiros monumentos de edificação, são monumentos à experiência e à capacidade do homem de descobrir coisas, de usar material. Então não é de hoje que o homem manipula a natureza com vias ou com o objetivo de ser o seu próprio Deus, definir o seu próprio destino e estabelecer uma ordem na qual o homem reina supremo e onde Deus não tem lugar. Nós não precisamos de Deus. Ciência, ciência, ciência. Ela é o nosso Deus. A tecnologia vai nos guiar. Ela haverá de nos dar identidade, de nos proteger, de trazer todas as respostas. É isso que a humanidade está fazendo, que sempre fez e que vai continuar fazendo até o surgimento do reino do anticristo. E por último, para você que está temeroso diante dos acontecimentos, do futuro incerto, do crescimento da secularização, da hostilidade contra o cristianismo, há um Deus que está nos céus e que vê e atenta para tudo que os homens estão fazendo, ainda que ele tenha que descer para ver,
porque é tudo tão pequeno diante da grandeza dele. E esse Deus está no controle de tudo, e Ele tem o poder para fazer a sua vontade. Basta um pequeno gesto de Deus e os grandes projetos humanos se desfazem. Deus pode frustrar todo e qualquer projeto humano. E olha, Ele não precisou nem descer fogo do céu e nem mandar um outro dilúvio para acabar com o projeto de Babel. Ele apenas fez que um certo dia um trabalhador tivesse uma cãibra na língua. Quem? Não é? Deu uma cãibra na língua. Não é? Só. E o grande projeto de Babel ficou inacabado, porque Ele é Deus. É Deus. Às vezes a gente fica esperando assim, Deus, o Senhor devia fazer uma aparição, uma manifestação gloriosa, algo assim tremendo, glorioso, que nada, né? Um toquezinho assim, onde a gente menos espera, e os projetos humanos caem por terra. Esse é o nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Pela sua providência, Ele governa o mundo. Ele vai fazer com que tudo chegue aonde Ele quer. Em Cristo, essa separação das línguas e dos povos desaparece, porque em Cristo nós somos um. A igreja é descrita no livro de Apocalipse como sendo uma multidão inumerável, composta de pessoas de todas as tribos, nações e línguas. Em Cristo Jesus, nós somos um, apesar das diferentes línguas e nacionalidades. Cremos as mesmas coisas, servimos o mesmo Deus, temos o mesmo vocabulário, as mesmas sagradas letras, onde Deus nos fala e onde Ele se revela a nós. Amém? Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz.
Graça e paz. Estamos chegando mais um final deste culto. Vamos estar orando, agradecer a Deus por esses momentos que passamos louvando e adorando ao Senhor. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te louvamos porque podemos sentir a Tua presença real e verdadeira em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que Tu nos dá de podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor, para prestar mais um culto de louvor e adoração a Ti. Queremos Te pedir, Senhor, por cada lar, Senhor, que neste momento, Senhor, se reuniram, Senhor, que Tu possa estar abençoando, cuidando de cada irmão essa noite. Queremos Te agradecer pela palavra, Senhor, esta palavra que possa estar gravada em nossos corações, que nós possamos estar praticando, Senhor. Nos dê, Senhor, uma noite de sono, Pai, e também, Senhor, nos prepara para o dia de amanhã. Queremos sentir a Tua companhia, Senhor, onde quer que nós estejamos, que Tu possa estar sempre ao nosso lado, Pai, nos guardando, nos protegendo de todo o mal. É que te pedimos em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada irmão e hoje para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe.